Olá amigos otakus, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse maravilhoso anime Shonen Yu Yu Hakusho, que passou aqui no Brasil nos anos 90 na Rede Manchete. Você lembra desse anime? Hoje a gente vai contar um pouco mais sobre esse anime, apesar que muita gente já falou sobre esse anime aqui no YouTube. A gente vai estar um pouco revelando algumas curiosidades sobre esse anime. Então fica com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos, conteúdo como esse, ok? Então, bora pro vídeo. Yu Yu Hakusho é uma série de mangá shonen escrita e ilustrada por Yoshiro Togashi, que conta a história de Yusuke Urameshi, um delinquente de 14 anos de idade que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a vida de uma criança. Após realizar alguns testes apresentados a ele por Koema, o filho do governante do submundo, Yusuke é revivido e lhe é dado o título de Detetive Sobrenatural, com o qual deve investigar vários casos envolvendo demônios e fantasmas no mundo do ser humano, no mundo dos homens no caso. A história se torna mais focada em batalhas e torneios de artes marciais, à medida que progride. Togashi começou a criar a série Yu Yu Hakusho por volta de 1990, baseado em seu interesse em séries de ocultismo e filmes de terror, sendo influenciado pela mitologia budista. Olhar pra essa cara feia pra mim não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Ela é uma mãe totalmente desnaturada. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. A série consiste em 175 capítulos que foram publicados pela originalmente revista Shonen Jump entre dezembro de 1990 e julho de 1994 e compilados em 19 volumes pela editora Shueisha. Uma adaptação em anime, dirigida por Noriyuki Abe, foi exibida originalmente no Japão entre 10 de outubro de 1992 e 17 de dezembro de 1994 pela Fuji TV, que a coproduziu com a empresa Yumiko Adventure e o estúdio Pierrot, o mesmo estúdio do Naruto Power Stone. Mais tarde foi licenciado no Brasil pela extinta Tikara Filmes em 1996, onde foi transmitida também pela extinta e saudosa Rede Manchete entre 1997 e 1998. Ele veio junto com os Super Campeões, o Jota, pela Rede TV em 1999. No caso, quando a Rede Manchete estava falindo, lá passava o Yu Yu Hakusho, Shurato de anime, os Tokusatsu Jiraiya e os Mashimi. E foi no caso no início da Rede TV, no final dos anos 90, já no início dos anos 2000, ele foi reprisado em alguns episódios. Em 2004, foi transmitida com a nova dublagem pela Cartoon Network no bloco Toonami, sendo retransmitida em dias de 2005, 2007 e 2008 pela Rede 21, pela Band, passava nos domingos pela manhã na Band e Play TV. Respectivamente, a série de televisão também tem sido transmitida em vários outros países ao redor do mundo. A franquia Yu Yu Hakusho gerou 2 filmes de animação, uma série de ovas, álbuns de música, jogos eletrônicos e outras mídias. Yu Yu Hakusho foi bem recebido com as vendas do mangá, tendo chegado a mais de 50 milhões de cópias vendidas apenas no Japão. E o mangá também ganhou o prestígio do prêmio mangá Shogakukan na categoria de melhor mangá shonen de 1993. Já a série animada, o anime, ganhou o prêmio Anime Grand Prix de melhor anime de 1994 e 1995. E o Hakusho foi assistido por um grande número de telespectadores no Japão e uma ampla gama de faixa etária no Brasil. O anime recebeu comentários positivos dos críticos, principalmente na América do Norte, elogiando sua narrativa, personagem pela sua ação. O anime basicamente segue a história de Yusuke Urameshi, um delinquente que, num ato impensável altruísmo, é atropelado por um carro e morto em uma tentativa de salvar um garotinho, empurrando-o para fora do caminho. Seu fantasma é recebido por Botan, que se apresenta como uma navegante do rio Sanzo, que transporta as almas para o submundo ou mundo espiritual. No caso, ele morre tentando salvar esse garoto. No caso, a Botan já aparece no primeiro episódio, assim que ele morre, e conduz ele para fazer o teste. Ele, no caso, se recusa a fazer o teste porque ele acha que a vida dele não valia a pena. Ele estava, no caso, não com a depressão, mas ele estava bem desmotivado para a vida, que a mãe dele não ligava muito para ele, os amigos não ligavam para ele, ele não tinha muitos amigos, o povo tinha medo dele na escola, apenas a Keiko.
Que se importava com ele. Então ele não sentia isso, que não via isso, que a Keiko se importava com ele achava que a Keiko era apenas uma garota chata do colégio. Então ele se vê desmotivado, até que no final do capítulo, na metade do final, ele decide ir a seu enterro, seu velório. E lá ele percebe que Kuwabara, o grande rival dele da escola, tinha um apreço por ele, queria que ele voltasse, que ele ressuscitasse para continuar tendo essa rivalidade, lutando com ele. Então Kuwabara Kuwabara e o Suki era importante, e o Suki acaba vendo isso. Também Keiko estava chorando no enterro, a mãe dele, a própria senhora Urameshi, estava chorando bastante, e o Suki viu isso. O garotinho que o Suki salvou estava no enterro dele, o Suki viu como o garotinho se importava com o Yusuke por ter salvado ele. E também o professor Takinaka e o diretor da escola também estavam, no caso, dois deles estavam falando de Yusuke, até que chega o professor Takinaka e dá uma bronca, e o Yusuke vê que o professor também se importa com ele. Então ele vendo isso, ele no caso muda de opinião e pergunta a Botan como é o teste. Então Botan leva ele até o mundo espiritual, onde está o Sr. Koema, para fazer esse famoso teste. Então são vários episódios de bastante comédia. O Hakusho é interessante que no início do anime não aparenta ser um anime de shonen de luta, de porrada, como é Dragon Ball Z e Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, no caso, já começa mostrando que vem o primeiro episódio. Já Dragon Ball não demonstrava também ser um anime de luta, de porrada nos primeiros episódios, o Dragon Ball clássico. E o Hakusho é a mesma coisa, não demonstra que é um anime shonen de luta, de torneio e etc. Você acha que é mais um anime romance com comédia, mais leve, estilo Tenshimuyo, que leva a questão do sobrenatural, espiritual. Tem aquela questão da escola, Kuwabara querendo passar de ano, o Yusuke ajudando, o espírito do Yusuke vagando pelas ruas da cidade. Então a gente vê bastante isso em Hakusho, até que chega no caso onde o Yusuke ressuscita. Ele vai participar de um pequeno teste, um torneio, para descobrir de um indivíduo que está roubando doutrinas, que no caso é o Lando. Isso, ele vai até o local, aquele casarão da Mestra Genkai, e é introduzida a Mestra Genkai na história. E por incrível que pareça, o Kuwabara também vai participar dessa competição para poder receber a doutrina da Mestra Genkai, que no caso mais tarde é anunciada como Leikou. Nisto o Yusuke vai treinando, ficando mais forte, se desenvolvendo. Ele no caso acaba conhecendo o Riei e o Kurama como os ladrões das trevas, do mundo das trevas, que roubou 3 objetos. E isso acaba, no caso, os episódios tendo que aquela questão do shonen de luta, vai no caso dando respaldo que o anime é um shonen de luta, mas um shonen bem criativo e bem diferente também, pessoalmente para a época. O Hakusho já veio com aquela inovação do Togashi, com aquela criatividade que o Togashi hoje é evidenciado em Hunter vs Hunter. Até que então o Yusuke e Kuwabara conhecem Toguro na mansão Tarukani, onde no caso eles se enfrentam lá naquela mansão. São 4 episódios muito bons, tops, e o Toguro convida Yusuke para participar do Torneio das Trevas. O Toguro simula uma suposta derrota, não perde. Ele apenas pede para que o Sr. Sakio possa ganhar a grana em cima do Sr. Tarukani. E depois ele convida Yusuke e Kuwabara para o torneio. Ou participa, ou o Toguro pessoalmente ia matar todos eles. Os 4, Kurama, Riei, Yusuke e Kuwabara, são no caso convidados para participar desse torneio. E a Mestra Genkai também recebe um chamado e vai. Ela vai como mascarada. E o Hakusho tem essa questão do torneio, que é uma saga maravilhosa, com bastante lutas interessantes, lutas estratégicas. As lutas são bem, além de dinâmicas, ela sempre termina e finaliza com uma questão inteligente, sempre com o Kurama, o Riei, e tudo isso você vê uma gama de emoção em Hakusho, como reviravoltas no torneio, o pessoal das trevas, os organizadores sempre querendo roubar para a equipe de Yusuke, para que o Yusuke possa perder, e sempre Yusuke conseguindo com sua equipe, o time Urameshi, conseguindo se sobressair. Nesse torneio, os organizadores, os corruptos organizadores do torneio, eles descobrem que o líder do time Toguro, o Sr. Sakio, está tentando ganhar o torneio a fim de criar um grande buraco no mundo humano para que inúmeros demônios invadissem a Terra. Com sua perda, no caso, Sakio ativa o botão para a destruição do torneio e acaba se suicidando lá junto com seus objetivos. Mas eles acabam descobrindo que Sakio tem esse objetivo de fazer a ligação entre o mundo das trevas, o Makai, com o mundo dos homens. E esse objetivo
é evidenciado em Sensui, já na segunda fase. Após o torneio, Yusuke volta para casa, tem mais um tempo para descansar, então ele encontra três adolescentes, que é desafiado, três adolescentes, o Kido, o Kaito e o Anagisawa, que possuem poderes sobre-humanos. Ele, no caso, acaba se influenciando com essa questão do buraco das trevas, que está já em andamento. Os vestígios das trevas acabam passando energia para alguns humanos, e alguns humanos ele descobre que tem poderes sobrenaturais. Acaba fazendo, no caso, Yusuke de refém, o Kido, Kaito e Anagisawa. Kuwabara e os outros resgatam e percebe que tudo isso foi um teste feito por Genkai. No caso, o Kido é o que tinha o território, espalhava o território e pisava na sombra do inimigo e deixava paralisado. Mas Genkai contratou os três para, no caso, testar os vencedores do Torneio das Trevas, Yusuke, Kuwabara, Kurama e Riei. Então, nessa segunda fase, é revelado Shinobu Sensui, o antecessor de Yusuke como detetive sobrenatural. Ele recrutou 6 outros seres poderosos para ajudá-lo, no caso humanos com influência do mundo das trevas, e continuar com o plano de Sakio, aquele plano de fazer a ligação do mundo das trevas com o mundo dos homens. Não obteve sucesso, que é, no caso, abrir o buraco para o mundo das trevas a fim de causar o genocídio da raça humana. Sensui estava decepcionado com os seres humanos devido a uma invasão que ele teve numa mansão. Ele viu vários seres humanos cometendo atos ilícitos com os monstros que ele combatia, que ele lutava, e os seres humanos que ele tanto lutava para defender. Ele, no caso, viu aquela cena de humanos torturando o monstro e interpretou de maneira generalizada que todo ser humano é ruim, não presta e deve ser morto. Então, ele vendo isso, teve esse choque de realidade. Ele acabou sendo induzido por isso e quis a todo custo ir para um extremo para poder abrir esse túnel e matar todo ser humano e morrer junto com eles. Yusuke e seus amigos desafiam e derrotam os companheiros de Sensui um por um, culminando em uma batalha final entre os dois detetives, Yusuke Urameshi e Sensui. Sensui mata Yusuke e em seguida retira-se para o portal recém-aberto para o mundo das trevas. Assim que o Sensui mata Yusuke, Kuwabara também tem a energia espiritual no caso desenvolvida, que é, no caso, a questão emocional, que ele sente aquela questão emocional, o Yusuke morrendo, o amigo apanhando. Ele, no caso, desenvolve a espada dimensional e rasga o Sombra Gigante, que era o monstro que o Itsuki estava prendendo. O Kuwabara, Kurama, Riei e o Mitarai estavam todos presos nesse Sombra Gigante. Kuwabara consegue sair, mas o Yusuke já está morto. Logo depois, eles vão para as trevas. Sensui contra Kurama, Riei e Kuwabara. Lá, Sensui acaba detonando os três, no caso, sem chance nenhuma. Logo depois, Sr. Koyama manda o esquadrão especial para tentar eliminar Yusuke, que, no caso, iria renascer como um demônio. Yusuke, no caso, renasce como um demônio parcial, descobrindo que seu pai passou por um gene recessivo que esconderia um herdeiro com energia. No caso, ele é herdeiro de longa distância, ou melhor falando, herdeiro de era distante, suficiente para fazer com que sua linhagem demoníaca seja revelada. Yusuke viaja para o mundo das trevas, junto com seu Koyama e Pio. Pio também, no caso, que era apenas aquele bichinho sem nenhum perigo, ele fica uma aiga gigante. E lá, Yusuke, quando chega com seu Koyama, ele consegue derrotar Sensui com a ajuda do espírito de seu ancestral, que toma controle do corpo de Yusuke para terminar a luta. No caso é o Raizen, ou Leizen. Antigamente, na nova tradução, ficou Raizen, que ele acaba possuindo o corpo de Yusuke e acaba espancando sem nenhuma chance Sensui. Sensui acaba ficando totalmente frágil e fraco perto da tamanha força que é o Raizen. Quando volta para o mundo dos homens, Yusuke é destituído de seu título de detetive sobrenatural por ordem do seu rei Ema Dayo, para ser capturado e executado, com medo de que o sangue de demônio de Yusuke pudesse causar-lhe um tumulto no mundo dos homens, que tinha medo que Yusuke se revoltasse e acabasse destruindo, matando os seres humanos para se alimentar. Yusuke, inquieto por ter sido controlado por seu ancestral, Raizen, aceita uma oferta feita pelos seguidores de Raizen para voltar ao mundo das trevas. Raizen, no caso, desejando um sucessor para seu território, está à beira de morrer de fome. No caso, ele tinha feito uma promessa, que ele teve um caso com uma mulher há muito tempo atrás, e ela morreu de uma doença. Ele prometeu que nunca mais mataria nenhum ser humano e se alimentaria do ser humano. Então, por esta greve de fome que ele fez,
o rei Raizen está à beira da morte, uma morte que poderia derrubar o delicado equilíbrio político dos três poderes dominantes do mundo das trevas, que era no caso a Mukuro, o Leizen e o Yomi. Riei e Kurama são convocados pelos outros dois governantes. Mukuro convoca Riei e Yomi convoca no caso seu antigo amigo Kurama, respectivamente para se preparar para uma guerra inevitável. Cada um queria estar a par de um auxiliar. Os três protagonistas treinam no campo por um ano. Yusuke, Kurama e Riei passam um ano lá treinando. Kurama, no caso, ele só consegue ir 6 meses depois, devido ao casamento de sua mãe. Um tempo durante o qual Raizen morre, Yusuke herda seu território. Leizen acaba morrendo e Yusuke fica no lugar dele. Yusuke toma a iniciativa e propõe um torneio de lutas para nomear o verdadeiro governante do mundo das trevas, que é combinado por Mukuro e Yomi. Durante o torneio, Yusuke e Yomi se reúnem na segunda rodada eliminatória, onde Yusuke é derrotado e cai inconscientemente. No caso, eles se enfrentam e Yusuke é derrotado por Yomi. Yusuke desperta dias mais tarde e descobre que é o final do torneio e que uma competição semelhante a esta será realizada frequentemente para determinar o governante do mundo das trevas. No caso de 3 em 3 anos, seria realizado esse evento, esse torneio, para decidir quem seria o próximo governante do Makai. Yusuke permanece no mundo das trevas por mais algum tempo, mas acabou voltando para o mundo dos humanos para se casar com Keiko, que ele tinha feito a promessa episódios antes de ir para o mundo das trevas. Foram feitos também 2 filmes de animação baseados em Yu Yu Hakusho. Ambos foram produzidos em uma história original e não são canônicos. Para o mangá, o primeiro, simplesmente titulado Yu Yu Hakusho, foi lançado no Japão em 10 de julho de 1993, como parte de um festival sazonal de cinema. No filme, os protagonistas Yusuke e Kuwabara estão em uma missão para resgatar Koema, que foi sequestrado por uma dupla de demônios que desejam um selo dourado, um selo usado para acabar com a condenação das almas na vida após a morte. E o outro é um longa-metragem do Yu Yu Hakusho, que é Os Invasores do Inferno, que foi lançado nos cinemas japoneses em 9 de abril de 1994. A trama gira em torno de Yusuke e seus amigos defendendo o mundo humano contra os habitantes de 4 planos de existência chamado Mundo das Trevas. O filme foi exibido dublado no Brasil em 2006 na Cartoon Network. Sobre o anime, a adaptação do Yu Yu Hakusho foi produzida pela Fuji Television e pelo estúdio Pierrot. A série é composta de 112 episódios, foi exibida de 10 de outubro de 1992 a 7 de janeiro de 1995 pela Fuji Television. Os episódios foram lançados em 23 videocassetes pela Pony Canyon, de 1 de janeiro de 1995 a 6 de dezembro de 1995. O anime estreou no Brasil em uma segunda-feira, às 6h30 da noite, dia 24 de março de 1997, pela extinta Rede Manchete, logo após Kamen Rider Black RX e antes de Cavaleiro do Zodíaco. No caso, chegou ele um pouco depois, chegou também o Super Campeão J. O Yu Yu Hakusho permaneceu na programação do canal até sua extinção. No caso, ele ficou de 1997, 98, 99 e no início dos anos 2000, quando no caso começou a Rede TV, o Yu Yu Hakusho saiu do ar. No caso, ficaram os 4 animes passando, no caso foi 2 animes, Shurato e Yu Yu Hakusho, e 2 tokusatsu, Maskman e Jiraiya. E aí, o que vocês acham de Yu Yu Hakusho? Eu, particularmente, se vocês não assistiram esse anime, esse maravilhoso anime, eu recomendo que vocês no caso assistam. São 112 episódios. O interessante é que o Yu Yu Hakusho, a meu ver, é uma questão subjetiva, mas pode confiar, ele não tem um episódio ruim. Todos os episódios de Yu Yu Hakusho são excelentes, são todos bons, não tem um episódio ruim. Começa o anime, começa bom e só vai melhorando cada vez mais. Não tem filler, então isso é muito interessante no anime, porque ele não tem essa questão dos fillers. Ele é fiel ao mangá. Cada episódio tem uma história, no caso que envolve você assistir um episódio, que é sempre assistir o outro, então por isso que é um dos melhores animes que eu recomendo, o Shonen. Para quem gosta de luta, torneio, batalhas, um anime com personagens bem trabalhados, bem desenvolvido, eu recomendo que assistam o Yu Yu Hakusho, certo? Então, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Comenta aí no comentário o que acha de Yu Yu Hakusho, se já assistiu, se pretende assistir. Também não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações, certo? E também, se gostou do vídeo, deixa o like aí e vamos nessa. Depois aguarda aí a gente para o próximo vídeo. Fui!